Apostila: Liderança Militar. Capítulo 2. Liderança Militar. Tópico 2.1. Liderança militar e seus níveis na FAB. Conforme visto, a liderança é descrita como o processo de influenciar pessoas para alcançar objetivos comuns. Northouse, 2004. Trocando algumas das palavras por termos mais comuns à caserna, é possível definir a liderança militar como sendo o processo de influenciar, motivar e direcionar os subordinados para a realização da missão a ser cumprida, quer seja em tempo de paz, quer seja em tempos de beligerância. MC21 de 2016. As palavras grifadas realçam dois elementos fundamentais na liderança. 1. A missão, tarefa ou objetivo a ser cumprido. 2. As pessoas, que devem cumprir a missão. Todos os estilos de liderança devem se apoiar nesses dois pilares básicos. Uma liderança eficiente é capaz de transformar potencial humano em eficiente performance no presente, enquanto forma líderes capazes de lidar com os desafios futuros. Qualquer pessoa, independente de posição hierárquica ou função, pode ser um líder capaz de influenciar positivamente as pessoas para o cumprimento da missão. Liderança não equivale a comando, mas todos os comandantes deveriam ser líderes. O exercício da liderança deve ser cultivado desde as praças mais modernos até os mais experientes oficiais generais, pois os líderes influenciam positivamente toda a organização, não sendo necessário que estejam investidos de um cargo de comando. A Força Aérea Brasileira espera que as pessoas desenvolvam as suas capacidades de liderança. Entretanto, a natureza e a extensão dessas capacidades dependerão do círculo hierárquico que se encontram, oficiais, ou praças. É esperado que o oficial desenvolva sua capacidade de liderança, rapidamente, do nível tático, a ação, ao operacional, o planejamento da ação. Alguns chegarão até ao nível estratégico, em que serão definidos os objetivos da FAB. As praças operarão no nível tático, combinando suas habilidades técnicas com a capacidade de influenciar seus subordinados para cumprir com êxito a missão atribuída. As competências do líder podem ser desenvolvidas por meio do hábito de praticar e agir segundo os valores da FAB, do treinamento, quer seja formal, por intermédio de cursos, quer seja informal, pela prática diária da liderança e da experiência. Todos os membros da FAB podem atingir a excelência desde que incorporem os valores da força, busquem constantemente o aprimoramento técnico e profissional e coloquem as suas habilidades em prol do cumprimento da missão da sua unidade, enquanto cuidam das pessoas que os ajudam a executar as tarefas. O exercício da liderança é uma busca constante pelo aprimoramento. O líder é responsável pela proficiência de sua equipe, interagindo com ela, verificando suas necessidades e provendo o treinamento necessário para que o conjunto de habilidades do grupo alcance o seu objetivo, que é o cumprimento da missão. Tópico 2.2. Níveis de liderança na Força Aérea Brasileira. A Força Aérea possui características marcantes que a tornam o mais versátil componente do poder militar. Essas características propiciam à Força Aérea reações rápidas contra qualquer tipo de objetivo, em qualquer local no raio de ação dos seus vetores. Permite dispersar-se, no solo ou em voo, e concentrar-se sobre o objetivo, vindo de diferentes direções. Permite atacar alvos distantes, apoiar forças de superfície e controlar o espaço aéreo, empregando os mesmos elementos básicos de modo simples e coordenado. Brasil, 2012. Esse ambiente dinâmico requer o desenvolvimento das habilidades de liderança para atender ao cumprimento da missão em nível tático, operacional e estratégico, em ordem crescente de hierarquia. O nível de atuação da liderança tem relação direta com a posição hierárquica ocupada pelo líder. Quanto mais moderno for o líder, mais o desenvolvimento da liderança estará relacionado com os indivíduos e as equipes. Conforme o líder vai ficando mais antigo, o foco vai se direcionando para as decisões estratégicas da força. O nível de liderança em que o membro da FAB se encontra determinará o conjunto de competências necessárias para liderar as pessoas para o cumprimento da missão. De acordo com figura 2, à medida que o líder cresce hierarquicamente do nível tático para o estratégico, a ênfase no uso das competências relacionadas à esfera pessoal transita para as necessidades de competências mais específicas da liderança organizacional. As competências do líder serão abordadas mais à frente e,
Por isso, não serão objeto de estudo, neste momento. Nível tático. No nível tático, o foco primário do líder deve ser o desenvolvimento das competências pessoais. O militar nesse nível está começando a ter noção de liderança de equipes e observando as ações dos líderes mais antigos para aprender sobre a liderança voltada para a organização. Nesse estágio, o componente da FAB deve desenvolver as suas habilidades técnicas e acumular experiência funcional para poder liderar as pessoas no seu nível de atuação. O líder ainda deve buscar o autoconhecimento e começar a perceber como o seu estilo de liderança influencia os demais. Incorporar os valores da FAB nas suas atitudes, comunicar-se com eficiência e ser ético são características fundamentais para conquistar a confiança do grupo. Esses atributos, aliados à excelência na execução das suas atividades profissionais, facilitarão a aceitação do líder pelos liderados e ajudarão a construir um ambiente de trabalho propício ao sucesso do grupo. Vale lembrar que nesse nível tão importante quanto desenvolver as competências de liderança, é buscar o aprimoramento como liderado. Ao se mencionar a busca pela excelência nas atividades profissionais, o que se pretende pontuar é que, independente se a função for pilotar uma aeronave, realizar guarda e segurança de uma base aérea, realizar um carregamento em uma aeronave, no nível tático, a proficiência técnica é condição indissociável da liderança. Nível operacional. No nível operacional, as pessoas já devem ser capazes de compreender o funcionamento da Força Aérea em um espectro mais amplo. Nesse estágio é esperada uma transição entre o especialista tático, com uma visão voltada para a aplicação das suas habilidades técnicas, e o líder que deve pensar em como empregar os meios da FAB para a realização dos objetivos traçados. O líder mais maduro será capaz de continuar a desenvolver as suas competências pessoais enquanto cuida do desenvolvimento pessoal e do grupo dos seus liderados. Outro sim, é esperado de um líder que está hierarquicamente no nível operacional que tenha consciência dos atributos que os seus liderados devem desenvolver no nível tático e propicie o adequado equilíbrio entre a execução das tarefas diárias e o fomento ao desenvolvimento dos seus liderados, para que estejam capacitados a liderar no nível operacional quando o momento chegar. Nível estratégico. Nesse nível, os líderes de maior grau hierárquico combinam autodesenvolvimento das competências individuais e de desenvolvimento de equipes para aplicar em um espectro mais amplo da FAB. Eles conhecem profundamente a força, suas capacidades e têm as habilidades necessárias para traçar o curso de ação necessário ao alcance dos objetivos estratégicos. É esperado dos líderes nesse nível o conhecimento da interoperabilidade não apenas entre as forças, mas a integração e a sinergia de todas as expressões do poder nacional. No mais alto nível de liderança, o pensamento estratégico e uma visão mais ampla do cenário são fundamentais. Nesse estágio, gerenciar grandes organizações e recursos fará mais parte da rotina do que gerenciar pessoas. Seguramente o militar que buscou o aprimoramento constante desde o início da sua carreira profissional terá maiores chances de sucesso nesse nível, pois normalmente as decisões de caráter estratégico têm efeitos potencializados na força, sejam elas boas ou más decisões. É altamente recomendável que se diversifique o conhecimento e adquira educação formal em níveis mais altos, uma vez que as competências gerenciais serão o maior desafio para os líderes nesse estágio de maturidade profissional. Nos 3 níveis citados, nenhum indivíduo é completo por si só. Ele estará sempre inserido em um contexto de coletividade, que vai variar conforme a situação. Tópico 2.3. Definições de competência. Existem diversas definições do conceito de competência, mas pode-se dizer que se subdividem, principalmente, em 2 correntes: escola americana e escola francesa. Autores americanos, como McClelland 1973, definem competência como um estoque de qualificações e conhecimentos, habilidades e atitudes, que credencia a pessoa a exercer determinado trabalho. Já na escola francesa, competência está associada não a um conjunto de qualificações do indivíduo, mas sim às realizações da pessoa em determinado contexto. Relaciona-se com aquilo que ela produz ou realiza no trabalho. Carbone, 2008.
As competências humanas revelam-se quando o indivíduo é capaz de mobilizar seus recursos, atributos individuais, em prol da resolução de uma situação profissional complexa. Tal complexidade torna-se cada vez mais visível uma vez que o militar inserido no contexto de uma organização complexa como a Força Aérea Brasileira depara-se diariamente com situações que vão para além de um simples conjunto de tarefas associadas descritivamente ao seu cargo. O imprevisto, o real do trabalho, coloca o militar frente ao desafio de saber como mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos, os recursos e as habilidades, num contexto profissional determinado. Zarifian, 2001. A competência manifesta-se por um saber agir responsável dentro desse contexto permeado por imprevistos, e tal saber agir é reconhecido assim pelos outros. A noção de competência aparece associada a termos como estes: saber agir, mobilizar recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber aprender, saber engajar-se, assumir responsabilidades, ter visão estratégica. Fleury, 2001. Para Duran, Repo de Brandão e Guimarães, 1999, o conceito de competência baseia-se numa tríade que envolve conhecimentos, habilidades e atitudes, englobando não apenas questões técnicas como também aspectos sociais e afetivos relacionados ao trabalho. A sigla para essas três dimensões, SHA, é bastante conhecida no mundo organizacional, sendo por alguns traduzidas nos verbos saber, poder e querer. Porém, Mussak 2009 propõe uma ampliação do conceito de competência, acrescentando duas dimensões expressas nas letras V, E, E, transformando o SHA em chave, explicitado conforme o quadro 3. As 5 dimensões da competência. Letra C. Conhecimento. Informações. Saberes. Letra H. Habilidades. Destreza. Proficiência técnica. Letra A. Atitudes. Disposição em fazer. Letra V. Valores. Crenças que norteiam ações. Letra E. Emoção, energia, entusiasmo, entorno. Motivação. Inteligência emocional. Contexto. Fim do quadro 3. A dimensão dos valores aponta para o aspecto ético-moral das competências. Desta forma, pode-se afirmar que o militar, para demonstrar competência, precisa agir em consonância com os valores da Força Aérea, tais como a hierarquia, a disciplina e o espírito de corpo. Já a dimensão da letra E aponta tanto para a paixão por aquilo que se faz, representada pelo entusiasmo e pela energia, bem como fala sobre a capacidade de perceber o contexto, o entorno, de um problema complexo a ser solucionado. Assim, considerando-se todas essas dimensões apontadas, neste manual optou-se por uma definição integrada, holística, do termo competências, entendendo-o como combinação sinérgica de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e entorno, entusiasmo, expressas pelo desempenho profissional dentro de determinado contexto organizacional, que agregam valor a pessoas e organizações. Carbone, 2008. Mussak, 2009. Competências, entendendo-o como combinação sinérgica de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e entorno, entusiasmo, expressas pelo desempenho profissional dentro de determinado contexto organizacional, que agregam valor a pessoas e organizações. Carbone, 2008. Mussak, 2009. Tópico 2.4. Competenciais para a liderança. Tendo em vista a definição do termo competência, passa-se agora a discutir sobre seu desenvolvimento ao longo da carreira do militar, sob a perspectiva construtivista de Leboterf 1995, que aponta para a competência não como um estado, mas antes como um processo dinâmico de permanente construção. Em todo o processo de admissão e seleção para ingresso na FAB, independente de círculo hierárquico, os candidatos passam por diversas fases, sendo uma delas o exame de aptidão psicológica, IAPE, coordenado pelo Instituto de Psicologia da Aeronáutica. Nessa fase, os candidatos avaliados pelos psicólogos precisam apresentar competências mínimas, necessárias para o cargo que pretendem ocupar. Esse padrão seletivo é chamado de perfil profissiográfico, que consiste em uma lista de competências denominadas como desejáveis para o bom desempenho na função de militar,
que servirão de base para o desenvolvimento da liderança, como, por exemplo, comunicação, equilíbrio emocional, bom relacionamento interpessoal, adaptabilidade, etc. O intuito é selecionar, para entrar nas fileiras da FAB, indivíduos que já apresentem o maior número possível de competências listadas em cada perfil. Contudo, considerando o desenvolvimento de competências como um processo dinâmico e contínuo, tais indivíduos terão suas competências aprimoradas e outras serão acrescidas, forjadas nos cursos e escolas de formação. Para tornar-se um militar, o indivíduo precisa imbuir-se de valores como hierarquia e disciplina, bem como adquirir proficiência técnica. Além de competências individuais, os cursos de formação também começam a trabalhar as competências necessárias para liderar, pois os oficiais necessitam liderar todos aqueles que lhes são hierarquicamente subordinados. Os suboficiais e sargentos precisam saber comandar e liderar tropa. E até mesmo os cabos e soldados exercem liderança entre si. Partindo da definição de liderança como um processo de influenciar pessoas para atingir um objetivo comum, as competências para liderar baseiam-se em saber como operar tal influência e como construí-la. Portanto, pode-se afirmar que a primeira competência que um líder deve ter é a capacidade de perceber sua equipe, compreender seu contexto, para, a partir disso, julgar quais recursos poderão ser utilizados para efetivar um processo de influência eficaz para o cumprimento da missão. Essas competências demonstram maneiras de se obterem resultados superiores em equipe por meio do estabelecimento de um canal de comunicação aberto, que constrói confiança e encoraja os subordinados a acreditar e internalizar os valores da organização, praticando-os em seu dia a dia, numa mesma visão de futuro. Somado a isso, a partilha do poder e o elevado envolvimento no processo de tomada de decisão, motivam os integrantes da equipe a participarem, implicarem-se no processo do cumprimento da missão, produzindo neles influência não só no nível do comportamento, mas sobretudo no nível de atitudes e percepção. O militar que exerce função de liderança em sua equipe, independente de seu nível hierárquico, deve buscar desenvolver tais competências a fim de produzir um processo de influência eficaz, obtendo resultados não só de obediência, mas sim de comprometimento em seus pares e subordinados. Há muito não se pensa mais na liderança isolada de um chefe sem a participação de líderes intermediários. O líder deve ser um formador e condutor de líderes. General de Brigada Luiz Eduardo Rocha Paiva. O líder militar. Uma visão pessoal,